Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Semântica. Eu sou a professora Juliana Fogaça e hoje, nesta quarta teleaula, nós vamos trabalhar a semântica e a cognição. Então, o objetivo dessa aula é apresentar a vocês, as relações que existem em relação ao significado, ao sentido e à cognição, ou seja, aos fenômenos mentais que nós realizamos para produzir sentido e também para interpretar o sentido. Então, nesta aula, nós vamos observar alguns aspectos importantes para essa discussão, que são os seguintes. Vamos trabalhar, então, a semântica cognitiva, que é justamente essa semântica que aborda essa relação com a cognição, com os fenômenos mentais, com as questões relacionadas a como emitimos sentido e como produzimos sentidos, então, por meio de conexões mentais. E dentro da semântica cognitiva, nós vamos observar algumas áreas da linguística que também consideram esses fenômenos mentais para explicar questões linguísticas, para explicar questões relacionadas ao sentido. Então, vamos estudar, por exemplo, como podemos observar ali no quadro, a língua para Saussure, então ele também traz uma discussão de como é esse funcionamento linguístico. Estudaremos o gerativismo, de Chomsky, que também estabelece aí uma linha, uma linha teórica voltada para a cognição, a semântica formal, a semântica cognitiva, o que são os frames, a semântica de frames, a metáfora, e a metáfora é um aspecto muito interessante nessa linha de pensamento, porque nós vamos ver logo mais que muitas vezes nós associamos a metáfora somente a aspectos relacionados à literatura, a algo que nós realizamos de forma consciente, mas nós vamos observar que nem sempre a metáfora acontece só de forma consciente, ela também pode estar, e ela está relacionada às conexões que nós realizamos em relação à língua e às experiências que nós temos. Então, justamente por isso é que nós emitimos muitas vezes expressões metafóricas, porque ela está relacionada a essas conexões, e nós vamos estudar isso. Dando continuidade, nós vamos estudar a teoria da metáfora conceitual e metáfora tipos de domínio. Então, são todos conteúdos relacionados à cognição, todos conteúdos relacionados ao pensamento, a como o nosso cérebro desenvolve aí processos para emitir significação. E como algumas das teorias voltadas para a linguística concebem, então, a significação a partir de fenômenos mentais. Então, é uma aula que trata justamente sobre questões relacionadas à cognição e ao sentido. Justamente por isso que o título dessa aula de hoje é Semântica, que está relacionada ao significado, ao sentido, e cognição, que está relacionada a fenômenos mentais, ok? Semântica cognitiva. Você já pensou que a língua ela pode estar associada a um fenômeno mental? Muitas vezes, quando nós falamos em língua, palavra, sentido, linguagem, nós não paramos para pensar quais são os processos que o nosso cérebro executa para que possamos, então, estabelecer algumas relações e, a partir disso, produzir linguagem e também interpretar as mensagens que nós recebemos. Então,
é nesse sentido que nós vamos direcionar a nossa discussão, pensando então como que o nosso cérebro, né, e a nossa linguagem está relacionada a fenômenos mentais. Então vamos lá, observem no quadro. Quando nós, né, falamos, né, sobre esses aspectos, é comum na fala falarmos coisas do tipo. Então, na língua X, tal coisa significa tal coisa. A palavra X tem tal sentido. O sentido dessa frase é este. Então, quando nós falamos em significação, observem, né, a partir desses enunciados, desses questionamentos que muitas vezes fazemos em nosso cotidiano, a significação, ela está muito mais associada a acepções, a verbetes, a conceitos, do que a experiências, né? Então, essas perguntas que nós temos aqui, ó, ou essas afirmações que nós temos aqui. Na língua X, tal coisa significa tal coisa, né? Tal palavra significa tal conceito. Quando nós pensamos nessa questão de significação, é natural que nós pensemos na significação relacionada ao sentido do dicionário. Mas será que as experiências que nós vivemos, elas são importantes nesse processo de emissão de sentido, de emissão de significado? Quais conexões que o nosso cérebro, né, evoca e produz a partir também das experiências que nós vivemos? Vamos dar continuidade. E todas essas afirmações, né, todas essas falas, elas associam, aliás, o sentido à palavra. Então, sempre o sentido está associado à palavra, né? Então, tal coisa, né, tal palavra está relacionada a tal conceito. Então, tudo está voltado para a palavra, para o que é gráfico, para o que é sonoro, né? Então, a experiência, como eu já comentei, ela vai ficando de lado. Vamos dar continuidade. Então, experiência, conhecimento ou subjetividade do falante não é considerado, justamente porque, na maioria das vezes, os falantes eles encaram a língua e seus componentes como uma existência própria, né? Então, eles desconsideram totalmente a questão da subjetividade, desconsideram totalmente a questão da experiência. Então, de forma bastante leiga, o falante ele vai considerar a língua como algo estanque, sem essas influências, né? Sem considerar as percepções que muitas vezes nós temos quando nós falamos uma palavra. E muitas vezes a gente relaciona a palavra, né? Eu até realizei uma atividade com meus alunos do Fundamental, né? E a respeito de um texto que eu trabalhei com eles, da palavra não só relacionada ao sentido do dicionário, mas a palavra relacionada às percepções que elas causam nas pessoas. Então, por exemplo, a palavra casa, né? Então, alguns dos alunos relacionaram casa a aconchego, a segurança, e há várias outras significações que não necessariamente são palavras ou conceitos e sentidos que nós encontramos no dicionário. E olha que interessante, alunos do Fundamental, né, 2, né, alunos do 8º ano, né? Então, não se voltaram somente ao dicionário, se voltaram também às percepções. E é isso que é interessante nós discutirmos aqui, porque nós vamos observar que essas relações, elas também existem nesse processo de fenômeno mental, de produção de sentido. E essa discussão dos fenômenos mentais, elas também abarcam algumas teorias linguísticas. Vamos observar. Então, nós temos lá a teoria, né, que foi aí baseada, que foi aí cunhada, né, que foi pensada por Ferdinand de Saussure. E ele, né, dentro do estruturalismo, ele também, de certa forma, pensou nas questões relacionadas
e associadas ao fenômeno mental e à língua, né? Então, o que interessa a Saussure o que interessava a Saussure era a língua social e não a fala individual. Interessava-lhe estudar o sistema e não a experiência de uso ou de constituição desse sistema, né? Então, esse sistema aqui, ó, ele só tem existência real na coletividade. Para ele, não importava as manifestações individuais. Então, embora ele tentasse pensar como é que se dava a linguagem dentro, né, do nosso cérebro, dentro das conexões mentais, ele pensava de uma forma muito estrutural, pensando no sistema como se fosse um sistema de computador. Para ele, então, só interessava a coletividade. Aquilo que era individual, que está associado à fala, foi deixado de lado. E não porque ele ignorava isso, né? Porque, na verdade, naquele momento, ele precisava elevar os estudos da linguagem ao status de ciência, né? E ele precisou, nesse sentido, escolher, né, um viés para que ele pudesse, então, estudar a língua e a linguagem. Vamos dar continuidade. E aqui temos uma afirmação também que é interessante, que língua é o dicionário distribuído entre os falantes, como se cada falante tivesse aqui um exemplar, então, em seu cérebro desse dicionário, né? E que ele pudesse, cada falante pudesse recorrer à medida que fosse necessário, né? Então, nesse sentido, né, a língua, né, ela tem existência própria e independente do falante. Né? Para ele, cada sujeito tinha, né, e tem esse dicionário, né, dentro do seu cérebro, e cada um usa conforme a sua necessidade, mas já está lá, já está posto. Não sofre influência das experiências, não sofre influência dos falantes. Essa era a ideia, né, da teoria de Saussure. Vamos dar continuidade. E Saussure, ele não cometeu a imprudência de afirmar que os indivíduos não têm qualquer papel na Constituição ou no exercício da língua. Né? Não, para ele, né, para esse autor, não haveria língua se não houvesse indivíduos que falam e se houvesse atos individuais de associação e se não houvesse atos individuais de associação psíquica entre significante e significado, entre uma imagem acústica e um conceito. Esse tipo de ato, que supõe no mínimo 2 indivíduos, constitui o circuito da fala. Né? Então, por que os falantes eles são importantes? Por que esses indivíduos são importantes para Saussure? Não por conta das experiências, mas é porque dentro desse circuito de fala é necessário um sujeito que fala e um sujeito que escuta. E aí a gente tem, então, esse exemplo, né, segundo Saussure, de como que acontece, né, esse circuito de fala. E essa imagem, ela traz o quê? Um processo que constitui um ato individual de linguagem, mas é um ato individual que requer, no mínimo, o quê? 2 falantes. Então, o sujeito, ele vai receber, né, aliás, a fala, né, o conceito, né, quando alguém fala algo, então esse conceito ele se inicia no cérebro de um indivíduo, né, ele associa uma imagem acústica, depois o cérebro transmite um impulso e, a partir desse impulso, então, a fala é produzida. E a pessoa que está do outro lado, ela vai receber e vai decodificar essa fala, né? E aqui a gente tem, então, a imagem do circuito, né? Então, primeiro a pessoa ouve, né? Depois de acontecer todo esse processo do conceito ser aí absorvido pelo cérebro, depois dele associar a imagem acústica a esse conceito, então o que vai acontecer? Todo esse conceito e essa imagem acústica, ela vai, né, o cérebro vai emitir ondas, né, que vão fazer com que todo aquele aparelho fonador emita, então, uma mensagem. Aí, emitindo a mensagem, novamente o outro sujeito vai ouvir
e assim por diante, né? Então, é assim que funciona a fala segundo Saussure. Porém, ao usar noções como cérebro e processo psíquico, Saussure trata de aspectos que muitas ciências costumam chamar de cognição. Ele, naquela época, ele ainda não chamava de cognição, mas quando nós relacionamos, né, essas questões relacionadas a esses fenômenos mentais, né, mesmo que não considere a experiência, né, de como funciona a fala, de como é que acontece todo esse circuito, né, ao ouvirmos algo, isso está, sim, relacionado à cognição, porque é a forma como o pensamento, né, processa esses dados para que, então, tudo isso se transforme em linguagem. Vamos dar continuidade. Pode-se entender cognição, então, como um conjunto de fenômenos mentais associados à ação. Então, um sujeito recebe a mensagem e qual que é a ação? É o ato de emitir uma resposta, né? Está associado também à aquisição de conhecimento, à percepção, interpretação, etc. Né? Então, a língua deixa de ser concebida como uma entidade mística e passa a ser concebida como um fenômeno, como um processo científico, no caso aqui, o processo da cognição. Uma das teorias que aborda a questão da cognição, de como que a linguagem relaciona, né, e pode ser processada dentro das nossas conexões mentais, é o gerativismo. Então, o gerativismo é uma teoria, né, cunhada, né, pensada por Noam Chomsky, que trata, né, dessas questões relacionadas a como a linguagem ela se manifesta. Vamos observar no quadro. Então, Chomsky, né, Noam Chomsky, é o nome principal dessa teoria que aproximou a linguística das ciências cognitivas. Introduziu a teoria gerativa da língua. Então, é uma teoria bastante interessante, porque ela trata de forma bastante específica a linguagem associada ao cognitivismo, aos processos e fenômenos mentais. Vamos observar, vamos dar continuidade lá no quadro. Então, o gerativismo é uma teoria linguística cognitivista, né? Então, associada a processos mentais, que considera a língua como a faculdade, a capacidade mental. Então, quando um falante, né, e quando alguém diz, né, emite uma expressão, um enunciado, uma sentença, uma palavra, para Chomsky, essa emissão, ela está obrigatoriamente associada a um processo mental. E a interpretação, assim como a interpretação, também está associada ao processo mental. Vamos continuar. Então, capacidade, né, faculdade de gerar e interpretar sentenças. Né? Então, toda essa capacidade se dá graças, então, a fenômenos mentais. Essa capacidade se baseia em um conjunto de princípios universais que estão nativamente presentes na mente de todo ser humano e que podem ser formalmente descritos por um modelo computacional. Então, trata a língua como um fenômeno mental e, portanto, cognitivo. E essa questão dos princípios universais é interessante porque ela não se associa somente a uma língua. Quando Chomsky traz essa teoria dos princípios universais, ele quer dizer o quê? Que todo e qualquer falante, independente de qual língua ele fale, independente de onde ele nasceu, independente de qual influência ele tenha, ele vai ter uma capacidade mental de produzir linguagem. E todas as línguas possuem, né, segundo Chomsky, princípios comuns que nos capacitam a falar toda e qualquer língua. Esses são os princípios universais. São princípios que todas as línguas abarcam, ok? Vamos continuar. Então, para
o gerativismo interessa, sim, descrever as estruturas linguísticas e o modo como essas estruturas se organizam na mente dos indivíduos, permitindo-lhes produzir e interpretar sentenças. Então, o objetivo do gerativismo é descrever como que a linguagem acontece, como que a língua se estrutura dentro da nossa mente, independente da língua, se é a língua inglesa, seja a língua inglesa, portuguesa, italiana, qualquer língua. O objetivo deles, então, é descrever essas estruturas. Existe na mente, né, para o gerativismo de todo ser humano, um módulo inato responsável pelas regras de produção e interpretação linguística, que ele chama de gramática interna. Esse módulo inato, segundo Chomsky, aliás, já nasceu com o indivíduo. Essa capacidade, essa gramática interna, já nasceu com o indivíduo e independe daquilo que ele experimentou, das suas experiências. Então, a capacidade linguística para o gerativismo é uma capacidade inata, né? Então, nós já nascemos com essa capacidade, independente das experiências que nós tivemos, né? Então, para ele, a língua é uma estrutura, né? Como se fosse uma estrutura fechada, né? As nossas experiências, elas não influenciam nessa capacidade que nós temos, porque nós já nascemos com ela. Vamos dar continuidade. Em outras palavras, existe na mente de todo falante uma gramática interna que já nasceu com ele, que faz parte de uma unidade específica da mente. Segundo o gerativismo, há uma grande quantidade de princípios, como eu comentei, que estão presentes no módulo cognitivo de linguagem, né? Então, por esse motivo, todas as línguas compartilham arranjos que são muito comuns entre essas línguas, né? Então, para ele, todas as línguas têm arranjos que são comuns, que são iguais, né? E as diferenças estão das escolhas que os falantes fazem, né? Segundo ele, mas todas as línguas têm a mesma estrutura de acordo com o gerativismo. Vamos dar continuidade. Então, ó, as diferenças, elas decorrem o quê? Das possibilidades linguísticas que estão presentes, de qualquer modo, na mente de todos os indivíduos, né? Por isso que, para ele, todo falante tem essa capacidade de fazer uso da língua. Então, todo mundo tem a mesma gramática interna, né? Todo mundo tem essa mesma capacidade de utilizar a língua. Tem línguas que em algumas línguas, alguns usos são realizados, em outras, não. Mas todos nós temos essas possibilidades dentro do nosso cérebro de fazer uso de qualquer língua. Dando continuidade, né, para o gerativismo, a sintaxe está no centro do funcionamento da língua, né? E quanto à semântica? Quanto à questão da significação? É um aspecto secundário. Para ele, a interpretação e a produção, ela é toda explicada pela sintaxe, ou seja, pela ordem que os elementos aparecem nos enunciados, pela estruturação dos enunciados. Vamos dar continuidade. Então, nessa teoria, a significação, ela é processo que resulta da constituição das sentenças, como que as sentenças são formadas. Por isso, justamente, que a sintaxe é o centro desse processo. E qual que é a preocupação, então, do gerativismo, né? Como já foi falado, é a descrição das estruturas linguísticas. Então, por exemplo, aqui, ó, João comeu o bolo. Nós temos aí uma estrutura sintática. Então, antes de associar qualquer significado a essa sentença, o que o gerativismo faz? Ele não busca, primeiramente, compreender o significado, mas ele busca descrever o padrão sintático, então, o padrão sintático desse enunciado. E aí,
ele vai o quê? Associar vários enunciados a esse mesmo padrão. Então, eu tenho lá, João comeu o bolo, Pedro abriu a lata, né? Então, existe um padrão entre as sentenças que seria sujeito mais verbo mais o complemento, né? O objeto. E isso está muito ligado àquela noção do princípio da composicionalidade, né? Então, o significado ele está associado a esse padrão sintático. E compreender o significado de usar essas palavras nessa ordem, né, é o objetivo do gerativismo. Importa considerar aspectos gramaticais, flexões, colocação, número de elementos na sentença, e a descrição do arranjo é capaz de dar conta, segundo então a teoria, da estrutura e da interpretação de outras sentenças. Por isso que, primeiro, ele se preocupa em descrever as possibilidades. Então, sujeito, verbo, objeto é uma das possibilidades. E, a partir desse padrão, entender todas as sentenças que seguem esse mesmo padrão. Depois, por último, depois de descrever, de compreender essa estruturação, é que aí, sim, o significado é associado, né? Então, a questão da significação, da semântica, fica em segundo plano. Aqui o que interessa é, de fato, entender, né, como é que a significação e como é que, na verdade, a língua, ela se dá por meio dos fenômenos mentais. Aqui nós temos duas teorias que se associam, que é a semântica formal e o gerativismo. E essas duas teorias, elas tratam do significado de uma sentença como resultado de operações lógicas, que relacionam essa unidade e seus componentes combinados com certas entidades do mundo. Então, aqui entra o princípio da composicionalidade. Então, o que interessa tanto para a semântica formal quanto para o gerativismo é como, então, as sentenças, né, se relacionam por meio de operações lógicas. Então, a compreensão gerativista da significação corresponde, basicamente, à ideia de que o significado envolve uma relação entre algo que está no mundo e algo que está na língua. Então, para o gerativismo, né, diferentemente do estruturalismo, o mentalismo está na base da teoria gerativa, né? Então, aqui nós temos a questão da sintaxe, né, porque o que importa é que as estruturas sejam descritas, e nós temos também o seguinte, que os processos que ocorrem na mente de cada um dos falantes em uma conversa correspondem ao efetivo funcionamento da língua, e não apenas da fala, pois correspondem ao exercício da capacidade de linguagem escrita no módulo cognitivo. É a capacidade inata que todos temos de produzir linguagem. É a gramática internalizada, a gramática interna que todos temos de produzir linguagem. Por isso que aqui no texto, né, lá no slide, fala que o que interessa é o efetivo funcionamento da língua e não apenas da fala, porque aqui as experiências não são tão levadas em consideração. Vamos continuar. E aí nós entramos na linguística cognitiva, né? Então, o gerativismo, né, então é a teoria, né, a única teoria que considera a língua como um fenômeno mental. Aqui na linguística cognitiva, interessa também a questão dos fenômenos mentais, até por isso que essa linguística recebe este nome, mas nesse caso aqui começa a entrar a questão, né, a importância das experiências. Até então, com o estruturalismo, com o gerativismo, as experiências dos falantes não eram levadas em consideração. Aí agora nós temos um
avanço dentro das teorias linguísticas, que é a linguística cognitivista. Vamos, então, observar. Então, para essa teoria, né, a língua é um fenômeno que se constitui com outros aspectos da cognição. Então, nós temos aqui que estruturas linguísticas e significados decorrem das experiências. E esse é um aspecto muito importante que nós temos que levar em consideração e que se aproxima muito à questão do sentido e dos significados estudados pela semântica cognitiva, né? Então, nesse processo, nós temos um avanço que considera, então, as experiências mentais dos falantes, né? Então, não acredita que a língua seja apenas uma capacidade inata, que todos nós nascemos e vamos morrer com aquela capacidade sem fazer com que as nossas experiências influenciem no processo de produção e aquisição da língua, né? Para essa ciência, não. Para essa ciência, as nossas experiências influenciam, sim, nesse processo. Vamos continuar lá. Então, nós temos lá que a interação corporal, ela está relacionada com o ambiente, com a interação verbal, né, dos indivíduos. Então, esse ambiente, as experiências que nós temos entre as interações que nós estabelecemos com os indivíduos, elas são importantes, então, nesse processo de produção e recepção dos sentidos. Então, é a ideia da mente corporificada, né? Então, a mente, o cérebro, só pode ser estudada por sua relação, através da sua relação com o corpo, que está associada com a interação com os ambientes. Então, a semântica cognitiva, né, ela vai estudar aqui os fenômenos da significação. Então, da linguística cognitiva, a gente pula, então, para a semântica cognitiva, né? Então, que estuda os significados a partir dos processos cognitivos que nós realizamos em nossa mente e esses processos relacionados com as experiências que os falantes têm. Então, a língua, ela é um sistema para categorização do mundo. Então, para a semântica cognitiva, sempre algo, uma palavra, alguma coisa, um objeto, uma entidade está associada a outra. E nós conseguimos realizar essas associações por meio das nossas experiências. E aí entra, então, vamos observar lá no quadro, uma das categorizações estudadas pela semântica, que é a categorização por prototipicidade, né, que deve ser compreendida como uma categorização natural, né? Então, o que é considerado aqui? As experiências individuais com o ambiente, né? Então, essas experiências é que nos permite essas categorizações que se diferenciam das categorizações formais, que aí sim são categorizações que são constituídas por meio de reflexões conscientes e pouco espontâneas, porque são pensadas, e também da categorização clássica, que é estabelecida pela identificação de propriedades necessárias e específicas, né? Que está mais ligada a termos mais formais, enfim. Então, nós temos um exemplo, a categoria animal, né? Se nós perguntarmos, né, para as pessoas, né, pedirmos para as pessoas falarem, né, o que elas relacionam com animais, então podem aparecer várias respostas: cachorro, gato, mosquito, papagaio, lagartixa, né? Então, as pessoas acabam relacionando, né, essas entidades à palavra animal. Vamos dar continuidade. Então, que entidades os falantes do português costumam incluir nessa categoria? Que é isso que eu acabei de dizer. Então, esse tipo de categorização natural decorre da experiência que nós, com as peculiaridades do nosso corpo e da nossa percepção, temos com essas entidades. Então, pode ter gente que coloque na categoria animal barata,
verme, mosquito, carrapato, mas tem gente que já separa, né? Então, se eu mudar aí a categoria, eu falar assim, ó, eu quero animais e eu quero bichos, né? Então, essa categoria, ela pode mudar as respostas que nós temos, mas tudo isso está relacionado, né? Está relacionado o quê? Às nossas percepções. E aí entra, então, a questão da semântica dos protótipos. Nós temos uma primeira situação, problema, relacionada com esses conteúdos que nós vimos. Vamos lá. Então, você está trabalhando como pesquisador em um hospital que funciona como um centro de acolhimento e convivência para idosos que sofrem de algum tipo de prejuízo cognitivo, como alteração de memória e dificuldade de linguagem. Além disso, está realizando uma pesquisa na área de ciências cognitivas e seu trabalho é registrar e analisar diversas manifestações linguísticas dos pacientes com base nos conhecimentos que você tem obtido sobre semântica cognitiva. Durante a observação da interação entre os idosos, você se deparou com um diálogo entre duas senhoras que conversavam sobre experiências com pragas dentro de casa. Uma delas comentou que já teve problemas com ratos e disse: rato é o inseto mais nojento que já apareceu por lá. Você achou essa afirmação, no mínimo, curiosa, pois sabe que ratos não pertencem à classe dos insetos, mas à dos mamíferos. Aí entra o seguinte questionamento. Essa afirmação decorreria de um prejuízo cognitivo de origem patológica ou de uma categorização natural incompatível com a categorização científica dos seres vivos? Então, observem que essa questão de relacionar rato a insetos, ela pode ter esses dois vieses. Ou é um problema patológico de categorização, que a pessoa tem dificuldade em processar, né, essas relações, ou também pode fazer parte da experiência, né? Isso decorre da experiência que a pessoa teve. Vamos observar lá no quadro, então, a solução dessa situação. Então, é possível que a categorização realizada pela senhora na fala, rato é o inseto mais nojento que já apareceu por lá, corresponda a uma categorização natural, não decorrendo necessariamente de um prejuízo cognitivo de ordem patológica. Considerando a teoria dos protótipos, a semântica cognitiva, né, as experiências, elas influenciam na categorização realizada. E aí entra, então, a semântica e a importância das experiências para as relações que nós realizamos no mundo, né? Então, essas categorizações, elas estão muito atravessadas, muito influenciadas pelas nossas experiências. Vamos dar continuidade. Então, olhem o que é interessante que nós temos aí como explicação para isso. Para algumas pessoas, o rato traz tantos infortúnios quanto trazem alguns insetos, né? Então, mosquitos, formigas, baratas, sendo a melhor categoria para incluir o rato, que a melhor categoria para incluir o rato não seja a de animal, mas a de inseto, porque isso entra na categoria praga, né? Então, para a senhora, como o rato está associado a uma praga, então ele entra na categoria inseto e não animal. Inseto também se refere à pessoa considerada insignificante ou desprezível, e é preciso considerar também o grau de escolaridade da informante. O menor grau de escolaridade favorece a hipótese da categorização natural não patológica, enquanto um grau maior de escolaridade, familiaridade, pode sugerir uma manifestação patológica. Então, se a pessoa é formada, de repente, em ciências biológicas, sabe que rato não é um inseto, é um animal, e ela ainda assim fala, né, que rato é um inseto, aí pode ser que tenha, assim, alguma associação a um problema patológico, mas não é esse caso. Nós temos uma atividade, uma questão, né, que nós vamos realizar juntos. Então, leia as afirmativas a seguir relacionadas ao gerativismo, né? Então, a gente vai ter que identificar se as afirmativas estão corretas ou não.
Então, para Chomsky, a linguagem é adquirida a partir de um dispositivo inato, inscrito na mente humana, que é desencadeado a partir de exposição das crianças aos modelos linguísticos de sua comunidade. Sim, então para Chomsky, né, a criança ela aprende porque ela é exposta a esses modelos linguísticos, né? E justamente porque ela tem essa capacidade inata. Então ela vai fazer uso do modelo linguístico que ela está exposta, mas ela só consegue isso porque, segundo a teoria, ela já possui essa capacidade quando ela nasceu, esses princípios que fazem com que ela consiga fazer uso de uma determinada língua. 2. Para Chomsky, a linguagem é independente do estímulo, né? Ou seja, os falantes têm liberdade para reproduzir enunciados imprevisíveis. Exatamente. O estímulo, as experiências não interessam para Chomsky. Para eles, todos têm, então, essa liberdade, essa capacidade de produzir sentenças. 3. Na visão mais recente do gerativismo, Chomsky destaca os princípios e parâmetros que constituem, respectivamente, a gramática normativa da língua. Não, não é isso. Os princípios não têm a ver com gramática normativa, com regras e prescrições gramaticais, mas tem a ver com as estruturas que nós temos, as estruturas cerebrais que nos permitem produzir qualquer enunciado independente da língua. Então, a 3 é falsa. 4. Aquisição da linguagem e aprendizagem da linguagem são termos com significados diferentes no contexto do gerativismo. O primeiro diz respeito ao processo que resulta do conhecimento da língua nativa em situação natural. Esse, então, aquisição da linguagem. E o segundo é empregado para designar o processo que resulta do conhecimento da língua, porém, em ambiente não natural, né? Então, a aprendizagem, segundo o gerativismo, se dá no ambiente escolar, diferente da aquisição da linguagem, que se dá porque o falante ele tem a capacidade inata, então, verdadeira. 5, denominamos a aquisição de linguagem a aprendizagem que ocorre quando a criança, em situação de exposição a uma dada língua em ambiente escolar, aprender essa língua para o uso em comunidade linguística. Para o gerativismo, não é isso que é a aquisição da linguagem, então, está falsa. Então, qual seria a alternativa correta? A alternativa E. 1, 2 e 4 estão corretas. Dentro do gerativismo, aliás, dentro da semântica, nós temos a teoria dos frames, né? Nós temos, então, o frame, né? Que nos ajuda, né, a compreender, muitas vezes, como se dão alguns processos mentais, sobretudo quando associamos, né, a linguagem, as sentenças, a produção de significado, a experiências, né, que nós temos e que nós sofremos ao longo das nossas vidas. Então, vamos observar lá no quadro. Então, falando um pouquinho sobre semântica cognitiva, nós temos o seguinte, né, a semântica cognitiva, que é a semântica que relaciona o significado, sentido a fenômenos mentais. Então, observem lá no quadro. O sentido decorre das diversas experiências mentais que os falantes têm com o ambiente. Então, todas as experiências, tudo que o falante consegue perceber, e isso relacionado, então, se relaciona, então, ao sentido, né? Então, a interação corporal com o mundo físico, a interação verbal, não verbal com outros indivíduos, etc. Por sua vez, informações semânticas sobre cada elemento linguístico só podem ser armazenadas na mente se estiverem vinculadas ao conhecimento organizado das experiências. Então, quando falamos em semântica, né, a semântica obrigatoriamente vai estar associada e vai considerar, então,
as experiências dos falantes, diferentemente do estruturalismo e diferentemente do gerativismo, que também se preocupa com a questão da cognição, se preocupa com a questão dos processos mentais, mas desconsidera o falante, desconsidera as experiências, as interações que ele viveu, as experiências que ele viveu com o ambiente nesse processo de produção de linguagem. Vamos continuar. Então, como o conhecimento está presente na mente? Ele está organizado em estruturas cognitivas que constituem uma rede. Então, há diversas conexões e os segmentos não são isolados na mente. Então, quando eu falo uma palavra, né, então, falo a palavra amor, né? Então, essa palavra, ela vai despertar no falante várias conexões, né? Então, a gente pode ter o sentido dicionalizado, o sentido literal, mas pode despertar outras conexões também? Pode, né? Então, não é algo que apareça de forma isolada, como se nossa mente fosse uma espécie de arquivo, né? E que cada aspecto está numa caixinha separada. Não, a nossa mente, ela é, na verdade, uma rede, né? Em que uma palavra muitas vezes se associa a outra, que se associa a outra, e essas conexões vão depender justamente de tudo aquilo que nós vivenciamos. Vamos continuar. As estruturas estão armazenadas na memória permanente dos falantes, né? Então, todas as estruturas e essas conexões, elas vão fazer parte da nossa memória, conforme nós formos vivenciando aí algumas experiências. São acessadas quando precisam interpretar, então essas estruturas são acessadas quando precisam interpretar uma ou mais unidades linguísticas. E é interessante, né, que uma das hipóteses é que o ponto de acesso está justamente nas palavras, né? Então, é as palavras que despertam, né, segundo essa teoria, a rede de conhecimento, né? Então, ela que pode acessar, quando eu falo uma palavra, ela que pode acessar, então, por meio dessas palavras, tudo aquilo que está relacionado com ela. Então, por exemplo, quando eu falo comida, o que pode vir, né, à minha mente, né, quais conexões eu vou realizar e associar a palavra comida a outras palavras, né? Então, eu falo lá a palavra comida, e daí logo a minha mente ela já vai começar, então, a acessar, né, vários aspectos que estão relacionados com essa palavra. Aí pode vir restaurante, pode vir mãe, dependendo, né, da pessoa, né? Então, ela lembra, quando ela fala de comida, ela lembra da mãe, ela lembra da avó, ela lembra da fome, ela lembra, de repente, um país que tem necessidade de comida. Então, vai depender, de fato, das relações que ela consegue estabelecer por meio das experiências. Mas essas relações, elas são despertadas por meio da palavra. Vamos continuar. E aí entra, então, os frames, né? Que é um tipo específico de estrutura de conhecimento que constitui, então, essa rede mental. Frame é uma palavra de origem inglesa, né? Então, veio da língua inglesa, que pode ser traduzida como estrutura e moldura. E é algo que é bem interessante para nós entendermos, então, essas conexões. São esquemas, né? Então, o que são os frames, né? São esquemas cognitivos constituídos por cenas abstratas fundadas na experiência. Então, são baseadas na experiência, os frames. São o conhecimento de como as cenas funcionam, de como os participantes interagem, das atividades que realizam, dos objetos presentes, das sensações que produzem, etc. Remete à ideia de enquadre de uma cena. E é utilizado para explicar como os falantes de uma língua conseguem compreender o sentido das palavras e das construções gramaticais
nelas usadas, né? Então, eles determinam a interpretação das palavras e como que elas se associam, né? As construções das associações às situações familiares. Então, os frames que vão explicar esses esquemas. Como é que eu relaciono, por exemplo, comida à mãe, né? O que vem à minha mente, né, para que essa associação aconteça? Vamos dar continuidade. Então, eu tenho lá o exemplo, né? Pedro foi até o balcão e pediu uma cerveja ao atendente, né? Que cena que é essa? Ó, Pedro foi até o balcão e pediu cerveja ao atendente. Que cena que vem à minha cabeça? Vem uma cena de bar. Mas tem a palavra bar nesse exemplo? Não tem. Mas eu relaciono o quê? Balcão, cerveja, né? Atendente, a cena que acontece em um bar. Para eu estabelecer essa relação, né? Então, eu tenho que ter experienciado isso de alguma forma, né? Eu tenho que ter já visto acontecer isso em um bar, um filme, né? Em que alguma pessoa vai até o balcão e pede uma cerveja, né? E essa associação entre essa sentença ao bar, isso se dá de acordo e graças ao frame. Veja que bar não aparece, mas a gente consegue estabelecer essa associação. Vamos dar continuidade. A sentença, então, pressupõe uma cena que permite interpretar os sentidos de cada elemento constituinte da construção gramatical. Então, esses elementos é que fazem, então, eu conseguir remeter, né, balcão, né, e relacionar balcão ao bar. Mas aí nós temos um outro exemplo. Eu fui até o balcão perguntar sobre as redondezas e a atendente me deu um mapa. Aqui, né, o que a gente tem? Que balcão, nesse caso aqui desse segundo exemplo, é diferente de balcão de bar. Observem que a mesma palavra, ela pode evocar o quê? Cenas diferentes. E vai depender dos elementos que constituem essa sentença. Aqui a gente tem atendente, mas nós temos aqui a palavra mapa, né? Diferentemente do exemplo acima, que tem a palavra cerveja, né? Então, as unidades lexicais associam-se a uma cena que se caracteriza, no caso desse exemplo aqui, ao serviço de informações. Sendo, então, também um frame, porque evoca, então, né, a palavra bar evoca uma rede de frames, né? Então, a palavra balcão, aliás, não bar. Primeiro, relacionada a bar, e segunda relacionada a um serviço de informações. E aí, algo muito interessante. Em nenhum dos dois exemplos, nós estamos associando balcão ao significado necessariamente de dicionário, né? Nós estamos associando a experiências, né? Então, não aparece nem no primeiro, nem no segundo exemplo a palavra bar, nem serviço de informações. Mas nós estamos o quê? Evocando experiências para, então, relacionar as cenas que fazem parte da nossa vivência, ok? Outras questões sobre o frame. Então, quando ativado na mente dos falantes, atua na evocação de palavras, né? Então, quando ativa, a gente começa a lembrar de várias palavras. Então, bolo, né? Então, eu estou lá fazendo uma receita de bolo, aí eu começo a falar a receita, daí eu coloco assim, ó, coloque 2 colheres de chá daí eu me esqueço daquilo, aí a pessoa que está junto a mim, ela logo lembra, ó, bolo, né? O que preciso acrescentar no bolo? Fermento. E aí pode evocar, então, né, palavras até por outras pessoas. E aí, por isso, que é interessante observar lá no quadro, que podem ocorrer falhas na evocação, mas isso não se deve, e não deve ser considerado algo patológico, né? Porque na nossa mente são muitas palavras, e muitas vezes acontece de ocorrer essas falhas. E, por fim, o frame, ele está relacionado também ao conceito de coerência, que é a harmonia existente entre as ideias veiculadas por diferentes elementos de um texto, falado ou escrito. Então, por exemplo, aqui na música, né, nós temos um trecho bem pequeno da música de Marisa Monte, que é a música Diariamente. Para vigiais em ronda, café. Para limpar a lousa, apagador.
Para o beijo da moça, paladar. Para uma voz muito rouca, hortelã. Então, nós temos aqui, ó, essas palavras, café, apagador, paladar, hortelã, que elas estão, de alguma forma, relacionadas a essas sentenças que aparecem aqui antes do ponto. Então, para vigiais em ronda, né? Então, o que que eu preciso? Preciso estar acordado, eu preciso estar atento. Então, aí, o café. E entra, então, nessa questão também da coerência, do frame, daquilo que eu ativo, desses conhecimentos que eu vivenciei ao longo da minha vida. Vamos falar agora da metáfora, né? E a metáfora, ela é uma figura de linguagem muito interessante porque ela estabelece conexões entre palavras, né? Ela estabelece comparações de forma não direta, né? Mas entre aspectos, né, que nós desejamos realizar analogias. A metáfora tradicional, ela está muito relacionada, né, a questões premeditadas da língua, né? A forma como nós queremos expor algo, né, de uma forma pensada, né? Mas vamos observar, vamos lembrar um pouco o conceito de metáfora, né? A metáfora é a mais célebre dos fenômenos associados ao emprego do sentido figurado da linguagem, oposto ao sentido literal, né? Então, quando nós realizamos uma metáfora, nós estamos relacionando algo a partir do sentido figurado. Mas o que é sentido figurado, né? E o que é o sentido literal? O sentido literal é aquele sentido relacionado ao sentido original de uma palavra, de uma sentença, diferentemente do sentido figurado, que não corresponde ao sentido original, né? Não corresponde à significação relacionada a esse sentido, então, original. E como a metáfora, então, ela pode ser explicada a partir desses conceitos. E aí nós temos um exemplo, né? Então, Maria tem uma saúde de ferro. Observe, então, que ferro aqui, né? Quer dizer que a Maria, ela é como se fosse o Wolverine, né? Então, ela tem ferro no sangue, né? Ela tem lá, sai lá as garrinhas, né, de ferro dela. Não, né? Ferro aqui está afastado do sentido literal, né? Então, observem lá no quadro. Ferro, nesse caso, é um objeto que? Um objeto resistente. Então, quando eu comparo ferro com a saúde de Maria, o que eu quero dizer? Que a saúde dela é tão resistente quanto ao ferro, que também é resistente assim como o ferro. Então, a metáfora, nesse caso, ela é usada para quê? Ela é usada para ornamentar as mensagens, né? Então, existe, né, teorias, né, que se debruçam em compreender essas manifestações metafóricas. Então, a metáfora, inicialmente, ela é estudada pela literatura, né? Ela é vista inicialmente como algo que seja premeditado, mas nós vamos ver um pouquinho adiante que não é só isso, né? A metáfora também pode acontecer de uma forma inconsciente, justamente porque nós, falantes, temos essa capacidade de relacionar alguns aspectos da nossa vida a objetos, palavras em sentenças que muitas vezes evocam, né, qualidades, evocam características que se aproximam a essas palavras que nós queremos definir e muitas vezes definições que não são relacionadas somente a definições do dicionário. Vamos dar continuidade. Então, a metáfora na visão tradicional, como eu já coloquei, ela é considerada um recurso poético ou retórico usado para enfeitar ou realçar as mensagens, muitas vezes premeditado. E aí nós temos uma estrutura, né? Que X é Y. Como nós temos aqui, ó, amor é fogo que arde sem se ver. Ele é
um touro, né? Então, por que eu posso comparar alguém a um touro? Porque a pessoa possivelmente é forte, né? A pessoa, ela tem lá a resistência, a fortaleza de um touro. Então, X é Y. Então, é uma comparação implícita entre X e Y. Na metáfora, a mensagem transmitida pelo enunciado não decorre do seu sentido literal. Então, sempre vai estar associada ao sentido figurado. É uma figura de linguagem que se distingue da comparação. Por quê? Porque na comparação, nós temos um elemento linguístico que explicita essa comparação, que é o como. Então, ele é forte como um touro. Então, aqui não é uma metáfora, aqui é uma comparação. E nós temos também a visão ateórica, que é um recurso usado conscientemente pelos falantes para ornamentar. Agora, nós entramos, então, na teoria da metáfora conceitual, né, que defende que as expressões metafóricas são extremamente comuns no cotidiano de qualquer pessoa falante de qualquer língua. Então, a metáfora tradicional entende que a metáfora ela é pensada, mas a conceitual ela entende que é comum, né? Que nem sempre ela acontece de forma pensada, refletida, né? E essa teoria ela se originou então do conceito, né, cunhado por Lakoff e Johnson, né, que entra, então, na teoria cognitiva da metáfora. Para essa teoria, a metáfora é um fenômeno da mente que nos permite conceitualizar experiências, dando origem a conceitos que constituirão nosso sistema conceitual. Então, está muito relacionado às experiências que nós temos e que nos fazem, a todo momento, realizar expressões e emitir expressões metafóricas, mesmo que não sejam, então, pensadas e que não sejam premeditadas pelo falante. Isso quer dizer que os diversos conceitos só se formam em nossa mente quando compreendemos uma coisa por meio de outra. Então, os conceitos se formam por meio justamente dessas relações que nós estabelecemos na nossa rede de conexões cerebrais. Então, exemplo. Esse exemplo é bem interessante. Conceito de discussão, né? O conceito da palavra discussão é compreendido por meio do conceito de guerra em diversas culturas, né? Está muito relacionado a quê? Quando eu falo a palavra discussão, o que pode vir à nossa mente? A questão da luta, a questão do embate, a questão de que toda vez que eu vou discutir, e isso é muito característico nosso, né? Que toda vez que eu vou discutir com alguém, eu estou discutindo para querer ganhar. Por isso que está relacionado à guerra, né? E muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes a gente discute para poder fazer aquela ideia crescer. Mas é muito cultural, é muito característico da nossa cultura, quando nós discutimos, nós queremos ganhar aquela discussão, e por isso a associação com a palavra guerra. Vamos dar continuidade. Compreendemos e lidamos com a discussão como se ela fosse uma guerra, com batalhas, ataques, vitórias, derrotas, etc. Então a pessoa entra, tem gente que entra numa discussão, meu Deus, né? A pessoa ela vai para o ataque mesmo, né? Ela quer impor aquela ideia, ela quer ganhar, ela, né, entra para o embate. E por isso que a palavra discussão ela pode estar relacionada à guerra. Vamos dar continuidade. A metáfora desenvolvida em nossas mentes a partir dessa conceitualização é o quê? Que discussão é guerra. Então, quando eu falo discussão é guerra, eu estou associando, então, discussão, né, a questão relacionada ao embate, a questão relacionada à luta, a questões relacionadas ao ganhar, né? E por isso que nós temos, então, essa expressão como uma expressão metafórica, porque guerra nós pensamos, quando falamos em guerra, nós pensamos em embate, em vitória, em luta, né? Então, por isso que esses dois aspectos se relacionam.
Vamos lá. E, por fim, nós temos, então, que a metáfora conceitual é uma entidade da mente e não uma entidade linguística. Então, ela está muito mais associada às questões mentais, às conexões mentais, do que somente a um aspecto linguístico. Então, por isso que foge um pouco da metáfora tradicional, porque é uma metáfora que nós realizamos, muitas vezes inconsciente, mas está associada a aspectos culturais. Nós temos também os tipos de domínio da metáfora, né? Então, vamos observar lá. Então, nós temos dois tipos, né? Dentro da metáfora conceitual, que é a metáfora na qual nós relacionamos as experiências, relacionamos metáfora a questões culturais, nós temos dois tipos de domínio. Então, observem lá, nós temos o domínio-alvo, que é o domínio conceitual que precisa ser compreendido. Então, por exemplo, discussão. Então, quando eu tenho a metáfora discussão é guerra, então eu tenho esse domínio-alvo, né, que é o que precisa ser compreendido. E, para essa compreensão, eu tenho o domínio-fonte, que é por meio do qual se dá, então, a compreensão. Então, quando eu associo discussão à guerra, é o domínio-fonte, né, o exemplo aqui da palavra guerra, é que me permite, então, estabelecer essas conexões. Então, cada domínio conceitual representa um tipo de experiência convertido em conhecimento estruturado na mente, né? Então, eu tenho lá uma palavra, né? Então, eu quero entender, eu quero compreender as relações que essa palavra pode evocar, né, na minha mente a partir das minhas experiências. Essa palavra é o domínio-alvo, porque eu quero compreendê-la, né? Eu preciso compreendê-la. Mas para eu compreender essa palavra, eu preciso, então, estabelecer uma conexão com uma outra palavra, que é o domínio fonte. É por meio dela que eu vou conseguir, então, estabelecer essas conexões e, enfim, produzir sentido. Então, quando eu falo discussão é guerra, né? Então, guerra associada à luta, a combate, a embate, a vitória, é que vai, então, fazer eu remeter aí e produzir sentido também relacionado à palavra fonte, que é a palavra discussão. Domínio-alvo e domínio-fonte. Então, não há uma relação entre traços semânticos das palavras discussão e guerra, mas de uma relação entre conhecimentos produzidos a partir de nossas experiências com discussão e guerra. Entra, então, aqui, mais do que a questão linguística, a questão relacionada a experiências. Então, embora na teoria da metáfora conceitual, essa teoria não trata dos enunciados linguísticos, a língua continua tendo papel fundamental na identificação das metáforas. Então, não é o foco, a questão linguística, mas ela é importante? Sim, porque é ela que nos faz compreender, então, essas relações, essas conexões. Por fim, nós temos lá, então, alguns destaques, segundo os teóricos que fundaram, então, essa teoria da metáfora conceitual. É um fenômeno influenciado pela cultura, né? Porque não são todas as culturas que vão relacionar discussão à guerra. A nossa, aqui, por exemplo, do nosso país, sim, né, relaciona. Né? Então, sobretudo em algumas áreas, né, algumas atividades, nós temos isso muito forte. Então, é uma questão cultural. Vamos dar continuidade. E pode variar, né, nesse sentido de civilização para civilização. Então, a metáfora conceitual, por exemplo, tempo é dinheiro, né? Essa metáfora, né, ela pode estar relacionada, né, a questão do tempo, a questão da experiência, né? A pessoa que tem experiência é uma pessoa que ela vai conseguir um emprego melhor, que ela vai conseguir uma boa colocação, né? Então, o tempo pode estar relacionado à experiência profissional, por exemplo. E, nesse caso, é dinheiro.
Em relação a outras culturas, questão do tempo é dinheiro, é questão de você não perder tempo, porque quanto mais você perde tempo, mais você perde dinheiro. Então, vai depender muito de cultura para cultura, de civilização para civilização. Vamos continuar. Então, faz sentido em culturas ocidentais capitalistas essa expressão, em outras, não, porque nós aí teremos outros tipos de experiência. Então, muito interessante isso, porque muito além da questão linguística, nós temos então as questões relacionadas a experiências, a culturas, a vivências, que nos fazem estabelecer conexões mentais e produzir sentido. Vamos ter o nosso momento de interação, um momento tão esperado, né, nas nossas aulas, que é o Kahoot. Vamos entrar lá, então, no Kahoot. Deixa eu só sair aqui. Para vocês, então. Vamos lá, vamos... Só entrar aqui para a gente poder, então, jogar o Kahoot, né? Vão se preparando. Então, o número do PIN aí para vocês acessarem o Kahoot é o 2773868. Vou esperar aí um pouquinho, né, para que vocês consigam acessar e para que a gente consiga, então, realizar essa atividade. Já temos lá o Bakhtin, muito interessante, Bakhtin, autor aí muito importante, né, da nossa área de atuação, Isabelle, Bru, Santa Cruz, Capitu. Olha só, muitas participações, que bom. Lu Maravilha, Júnia de Betim, Letícia de Teresópolis, Frida, Paulo lá do Rio de Janeiro, Camila. Sucir, ó, esse é bom, hein? Só mais alguns segundos para nós iniciarmos, né? Gente, eu vou começar então, porque, né, nós temos pouco tempo aí. Então, vamos lá. Semântica e cognição. Para Saussure, o que interessava era a língua social, a fala individual, os aspectos extralinguísticos ou os aspectos sociais? Né, segundo com o que nós estudamos, né, quando associamos língua às questões, aos fenômenos mentais, então, o que interessava? Muito bem, a língua, né? A língua, tendo em vista que ela é um aspecto social, né? Então, ela existe porque ela é necessária para a coletividade, né? Muito bem. Frida está aí na frente. Agora, uma questão de verdadeiro ou falso. A língua existe independente dos indivíduos que a falam? Verdadeira ou falsa? Aí vamos pensar na questão do estruturalismo, né, linguístico, né, das teorias de Saussure. Verdadeiro ou falso? Então, nós temos lá que é falsa, né? Então, ela depende do indivíduo, porque ela precisa desse indivíduo para que a língua se realize no circuito de fala, né? Embora ela não dependa no sentido das questões relacionadas às estruturas que já existem, mas ela depende para que ela seja, então, colocada em prática. Cognição é, exceto conjunto de fenômenos mentais, um processo psíquico,
conjunto de fenômenos associados à aquisição do conhecimento ou conjunto de prescrições e regras sobre o uso da língua. Então, é o que é errado, hein, gente? Não vamos confundir. Muito bem, né? Ela não é, né? Na verdade, a cognição não diz respeito, não está relacionada a prescrições e regras sobre o uso da língua, mas sim a processos e a fenômenos mentais. Agora o Bakhtin passou na frente. Qual pesquisador foi responsável por elaborar a teoria gerativa da língua? Benveniste, Saussure, Chomsky ou Labov? Essa é fácil. Muito bem, Chomsky, né? Bakhtin continua na frente. Sobre o gerativismo, é incorreto afirmar que essa teoria... a primeira ali está errada, né? Mas vamos lá. Interessa-se em descrever as estruturas linguísticas, acredita que todo falante possui uma gramática interna, ou interessa-se em identificar os aspectos sociais que influenciam a língua? Isso, né? Então, o incorreto é que ele se interessa pelos aspectos sociais. Não, ele só se interessa pelas questões relacionadas ao processamento mental da língua e da linguagem. Agora, uma de verdadeiro ou falso. A categorização natural diz respeito a reflexões conscientes e pouco espontâneas? A natural, hein, gente? Isso mesmo, é falsa, porque a categorização natural é aquela que nós realizamos de forma inconsciente, né, a partir das nossas experiências. Para a semântica cognitiva, o sentido decorre das diversas experiências mentais que os falantes têm com o ambiente, exclusivamente da decodificação do código linguístico, da análise dos elementos das sentenças a partir de estruturas gramaticais, ou do significado denotativo dos termos que constituem a sentença. Então, a semântica cognitiva decorre das diversas experiências mentais. A semântica cognitiva está relacionada de forma muito estreita às experiências que nós temos como sujeito. Os frames são esquemas cognitivos constituídos por cenas abstratas fundadas na experiência? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, os frames são as cenas que nós evocamos a partir de algumas palavras, né, que estão fundadas na experiência. E, por fim, a teoria da metáfora conceitual defende que as expressões metafóricas são extremamente comuns no cotidiano das pessoas. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Por quê? Porque, diferentemente da metáfora tradicional, a metáfora conceitual, ela entende que nós realizamos a todo momento essas expressões, e que nós emitimos a todo momento expressões metafóricas, justamente para relacionarmos aquilo que nós queremos a aspectos relacionados às nossas vivências. Vamos ver quem ganhou. Pódio. Terceiro lugar, Lu Maravilha. Segundo lugar, Santa Cruz, parabéns. E primeiríssimo lugar, vamos lá, tchan, Saussure. Não podia ser diferente, né? Saussure ganhou, então, o nosso game. Vamos agora, então, finalizar a nossa aula, né?
Deixa eu colocar aqui no modo de... Revisando aí alguns aspectos vistos na nossa teleaula de hoje. Então, nós estudamos a semântica cognitiva, mas, primeiramente, nós estudamos algumas teorias que relacionam, então, a linguagem à cognição, a fenômenos mentais, como o estruturalismo de Saussure, o gerativismo, estudamos a semântica formal e, por fim, entramos efetivamente na semântica cognitiva, que não estuda somente o processamento mental da linguagem, mas relaciona esse processamento às experiências do falante. E, considerando isso, então, nós entramos nos frames, que são as cenas, né, que nos remetem aí a algumas palavras, algumas sentenças, a semântica de frames, metáfora, né? Então, justamente porque a metáfora, ela relaciona também palavras a outras palavras, tendo em vista as características que elas têm e ao que elas evocam. A teoria da metáfora conceitual, que são as metáforas que realizamos de forma inconsciente. E, por fim, os tipos de domínio que nos ajudam a compreender essas estruturas metafóricas e quais são as associações que nós realizamos. Eu agradeço imensamente, né, a presença de vocês e a participação de vocês nas nossas teleaulas da disciplina de semântica. Espero, né, que vocês tenham compreendido todos esses conceitos, né, são muitos conceitos relacionados à semântica, e eu espero vocês na nossa aula atividade. Um abraço a todos.